Bom dia, pessoal. Hoje, uma segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Passando rapidinho o tempo, graças a Deus. Dando satisfação para vocês. Sábado fui correr na lagoa. Eu e o Nando fomos lá. Coragem, povo. E fui na academia sexta, tudo doído. Então, estou mantendo aquela palavra lá. No que depender da gente, vamos nos cuidar aí para a gente ter saúde, né? Não dá para negligenciar. A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos ler alguns versículos aqui porque vale a pena. Diz assim o Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mais à frente, Jesus faz uma afirmação interessante que todo mundo conhece, né? No 6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais lá na frente no 21, isso aqui é importante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O tema desse estudo de hoje é: para onde eu quero ir? Para onde eu vou? Pessoal lá em casa, eles zombam um pouco de mim assim quando eu fico falando que eu quero ver até os 70 anos. Faltam só 13. Olhando para frente parece bastantinho, olhando para trás parece muito pouco, porque 13 anos atrás me parece que era ontem, né? Mas eu sempre falo para vocês que eu tento viver com um olho no hoje. Porque vamos supor que eu infarte hoje, ou vamos supor que Jesus volte hoje para buscar a igreja e eu seja arrebatado. Então a gente tem que estar preparado hoje. E a gente tem que estar com o olho lá na frente. Marco, e se você viver até os 80? Não tem problema. Eu estou com o olho lá na frente também, por isso que eu falo tanto para vocês de cuidar da saúde, de fazer investimentos, cuidar do dinheiro, ter assim uma condição de vida boa na velhice, essas coisas assim, né? Então são dois olhos, como eu faço a piada do Cerveró, que tem um olho para cima e um aqui, um olhando para hoje e outro olhando lá no futuro. Mas vamos dizer assim, se vocês perguntassem para mim se eu pudesse dizer mais ou menos a minha opção, eu ia lá para o Salmo 90. A vida do homem é de 70 anos. Né? Alguns vivem até 80, mas o melhor desses daí é enfado. Eu acho que com 70 eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e tá bom, né? Mas eu tenho muitos amigos com 70, né, que dizem, mas eu não queria morrer hoje. Gente, não se trata disso, de dizer eu quero morrer. Esse é o suicida, o desesperado. Não. A gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é um dom de Deus. Mas nós temos que ter essa noção aqui, sabe? Para onde que eu vou depois que findar essa minha vida? Jesus falou assim: eu vou lá preparar a morada para vocês. Vocês imaginem, se a vida aqui é legal, imaginem a vida depois com Jesus, que beleza que deve ser. Paulo falou isso. Para mim, estar com Cristo é muito melhor, né? A gente tem que ter essa noção e essa esperança, porque foi Ele que prometeu aqui, não é ninguém falando. São palavras do Senhor Jesus para nós. Mas aí a gente tem que pensar em mais 2 versículos que eu passei para vocês, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não for por Jesus, nós não vamos chegar até o Deus da Bíblia. Tá? Eu tinha uma curiosidade daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Bom, esses vão ter outro tipo de julgamento, a palavra diz. Tá? Mas os que ouviram falar de Jesus e tiveram a opção de aceitá-lo, o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Isso é o que ele disse. Tá? Se as pessoas quiserem
serem recolhidas na sua morte por outra divindade, que elas escolheram, elas serão, porque é uma escolha, né? Agora, se você, como eu, crê no Deus da Bíblia, no Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Ele é quem vem nos buscar na hora da nossa morte. Tá? E, não menos importante, é quando ele fala lá para frente, no 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Uma demonstração de amor por Jesus é cumprir os mandamentos dele. Vejam, qualquer pessoa que chegue até nós, falando bonito, discursando bonito, dando demonstração de milagres e não sei o quê, mas que não tenha fidelidade com Jesus, nós devemos descartar sumariamente nossas vidas. Por causa da Bíblia, porque é o que ela diz. Veja, o diabo é o pai da mentira, tá? Jesus uma vez acusou os fariseus, disse assim: vocês têm por pai o diabo, vocês gostam de fazer a vontade do pai de vocês, porque ele é mentiroso e homicida desde o início. Então, quantas pessoas vocês conhecem que mentem? Tá? Ímpios, crentes, pastores, bispos, líderes. Quantas pessoas vocês conhecem desses que têm vida dupla? Quantos desses vocês conhecem que adoram a Mamon? Quantos desses vocês conhecem que gostam de ser honrados e sentar nos primeiros lugares e tal, e ser servido o povo? Gente, vamos acordar. O que Jesus falou assim: aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. E eu amo, e meu Pai vai amar ele. É esse. Agora, se a pessoa não guarda os mandamentos de Jesus, se a pessoa não passa pelo crivo dos mandamentos de Jesus, esqueça. O cara está lá falando, se enganando lá, está tendo uma vida boa hoje, se aproveitando dos outros e tal, né? Às vezes conseguindo uma coisinha aqui, outra ali, mas esse não vai com Jesus. Esqueça. Ele falou uma vez lá para o pessoal, né, que iam chegar lá uns dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos os demônios e fizemos milagres e falamos novas línguas, sei lá o que mais. Ele diz: não conheço vocês, se afastem de mim. Então, vejam o que ele diz. Verdades importantíssimas para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ótimo. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Tá? E esse vai ser amado do meu Pai. Né? E esse é o que vai ser levado para morar junto com ele no lugar que ele foi preparar para nós. Então esse é o caminho. Pedro, certa feita, foi questionado pelo Senhor, né? Vocês também vão embora, porque Jesus daí falou a verdade. O pessoal foi saindo tudo fora, né? Aí Jesus falou: vocês também vão embora? Pedro falou: mas para onde que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. E é uma verdade, a gente tem que ser sincero. Eu posso dizer para vocês que eu amo muito o Senhor Jesus, que eu amo muito as palavras do Senhor Jesus, e que isso queima no meu coração. Mas eu não vou negar que eu não tenho para onde ir. Eu não vejo nenhuma outra opção. Então, a minha mudança de vida, a minha conversão foi por causa disso. Eu olhei e não tinha outra opção. E isso é uma questão de raciocínio lógico, né? Você olha, analisa e diz: puxa, mas para onde que eu vou? Só Jesus tem as palavras de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos outro manual tão coerente e que toque tanto no nosso coração quanto a Bíblia. Então é aqui o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, ótimo, se você está ouvindo esse vídeo até aqui, são 9 minutos, é porque você já aceitou Jesus e já creu nele, né? Mas aí é importante a gente não se enganar, e aí é uma questão de inteligência, né? Por quê? Porque se você lê a Bíblia, você vê o que a Bíblia diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E tem outra palavra que diz também que aquele que conhece os mandamentos do Senhor e os pratica é como o cara que fez a casa na rocha, né? Veio as águas e deram nela, mas a casa ficou firme. Então, cumprir os mandamentos de Jesus. Cumprir os mandamentos de Jesus. Tentar viver como ele ensinou. Tentar fazer as coisas como ele ensinou. Vocês vejam, hoje nós pegamos as igrejas e a gente começa a analisar
as pessoas que a gente achava que eram nossos líderes, que nos ensinavam, que eram responsáveis por nós. Espera aí, as pessoas vivem numa mentira, as pessoas não estão cumprindo os mandamentos de Jesus. Então nem eles vão para Jesus, e nem os que os seguem daí, porque vão fazer as mesmas coisas que eles. Aí o povo vive na mentira, vive na enganação, vive servindo a Mamon, vive nas maiores luxúrias, na maior desobediência. E aí, como é que fica? Como é que fica isso? Não tem fé suficiente? Lembra do pastor que falei que andava armado no aeroporto lá fazendo fiasco? Isso não é pastor coisíssima nenhuma. Isso é um enganador. Isso é um sujeito que fica pegando dinheiro às custas dos outros. O cara não tem fé o suficiente para achar que Deus vai cuidar dele. E não tem fé o suficiente para achar que quando chegar a hora dele ele vai. Não, tem que andar armado no meio de gente. Que história é essa? Pastores que andam tergiversando com o meio político aí para conseguir não pagar imposto nas suas igrejas e arrumar emprego para filhos e que a parte tal, e viver às custas do suor do povo. Isso não é uma coisa legal. Agora, se eu estou falando desses pastores, imagine os membros da igreja. O cara vivendo uma vida dupla, mentindo, descumprindo o mandamento do Senhor diariamente, acha que vai aonde com isso? E essa é uma palavra interessante para nós, porque não é uma palavra ruim de exortação, não. É uma palavra boa. Se guardar os meus mandamentos, serão amados do meu Pai. Então nós temos essa opção hoje, de ser amados pelo Senhor, descobrindo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e crendo que Ele foi preparar morada para nós. Imagine, aqui na terra, seu pai, seu irmão, seu tio, diz assim: venha fulano passar uns dias comigo aqui, que eu vou reservar para você uma suíte aqui num hotel bom de frente para o mar. Você crê naquilo, você se prepara com expectativa para passar uns dias com a pessoa lá que você gosta, e quando chega no dia você vai lá para desfrutar daquela bênção. Agora, se o Senhor Jesus está dizendo assim: eu vou preparar morada para vocês, puxa, moradas celestiais, gente, nós temos que crer nisso. Temos que cumprir os nossos dias aqui, sejam 30, 50, 70, 80. Temos que cumprir nossos dias aqui com alegria e nos preparar para o que vem, porque é muito melhor. Temos que cumprir os mandamentos do Senhor hoje, porque nós amamos Ele. Não é mais por uma questão de peso ou de obediência, é uma questão de exercício. Lembra que eu falo para vocês de fazer exercício físico? Para quê? Não é que eu gosto, eu detesto fazer exercício. Apesar de que eu acho uma honra eu poder fazer exercício físico, né? Ter saúde para isso. Mas é ruim. Eu gosto de deitar, gosto de conversar, eu gosto de estar aqui. Assim, fazer exercício físico me dói. Mas eu vou. Por quê? Porque eu sei que isso está me garantindo uma sobrevida, um pouco mais de saúde para o futuro. Então, assim, a gente deve ter essa noção. Hoje eu tenho que me exercitar e fazer os mandamentos do Senhor. Primeiro, por amor a Ele, e segundo, por exercício, por disciplina, para que eu possa viver e guardar os mandamentos dEle, em demonstração de que eu amo Ele, e para ser amado por Ele e pelo Pai. Né? Não é que é uma questão meritória, não, eu vou fazer os mandamentos para ganhar o amor de Deus. Não, eu quero cumprir os mandamentos do Senhor porque eu amo a Ele. E porque também eu tenho a expectativa de morar com Ele na morada que Ele foi preparar. E essa é a expectativa que nós temos que ter hoje. Eu tenho que ter, você tem que ter, para nós e para toda a nossa descendência. Porque, como diz a música, essa é a herança que eu quero deixar para toda a minha descendência. Que Deus te abençoe. É por aí.